como é que o senhor vê o ensino jurídico no Brasil hoje? E o que o senhor verdadeiramente aguarda do Instituto Ives Gandra? 3 pontos. Primeiro, eu tenho muita preocupação com o ensino jurídico no Brasil. Os Estados Unidos têm em torno de 300 faculdades e o dobro de população do Brasil. Nós temos em torno de 1.500 a 1.700 faculdades. Então, representa que nós não podemos ter ensino de qualidade. Então, me preocupa e acho que os exames de ordem estão demonstrando as dificuldades que nós temos no ensino jurídico no Brasil. Teríamos que haver uma reavaliação permanente, ficando só com as grandes instituições, mesmo novas, desde que elas se apresentem em qualidade. O segundo aspecto que eu vejo é de que são poucas as faculdades de Direito que dão uma visão abrangente do direito. Aqui em São Paulo, a Bela Vista está dando, a GV dá. E há uma tentativa de se fazer das faculdades espécie de pontes ideológicas para posições políticas. Isso tira muita substância do próprio ensino jurídico. Se no século XIX diziam as faculdades são centros de literatura, os grandes poetas, os grandes escritores lá estão. Se até o início da Revolução, 64, nós tínhamos os dirigentes do Brasil, os grandes ministros, vindo da faculdade. Presidentes, São Francisco deu inúmeros presidentes ao Brasil. Depois entramos na época da economia, no período militar. E aí, de repente, o que nós sentimos foi, digamos, uma perda dessa substância humanística que se tinha nos governos anteriores e uma ida de ideologias. E nós sabemos que as ideologias são as corruptelas das ideias. Devemos ter ideias, mas as ideologias correm o risco de corromper as ideias. Então, o segundo ponto que me preocupa e que precisa haver uma recuperação de as faculdades pensarem mais na formação realmente do profissional do que serem palanques para, enfim, aquela visão política. Tentávamos voltar um pouco às nossas origens, que se digam-se as grandes teses acadêmicas, inclusive políticas, mas não de uma forma ideológica. Discutiam-se ideias e não ideologias. O terceiro ponto que eu acho fundamental é trazer realmente a possibilidade do cidadão perceber que o direito exige vocação. Nós não podemos ter pessoas que dizem, eu quero ter um título, então vou fazer direito. Todos têm vocação para o médico, para o engenheiro, etc. O direito também exige vocação. Acho que o Instituto, quando a Ângela e o Ney Prado foram os fundadores, eu só não entrei porque deram o meu nome, porque eu não queria que tivesse meu nome, porque, inclusive, é extremamente constrangedor dizer eu sou do Instituto com meu nome. É tanto que eu não entrei, não aceitei cargo nenhum. Dou palestras, dou conferências para eles, mas não pertenço à direção. Mas a ideia deles era exatamente fazer essa recuperação de um centro de debate das grandes ideias, dos grandes problemas, dos grandes desafios que nós temos nas ciências sociais. E mais do que isto, ser uma espécie de alavanca para podermos auxiliar o país a crescer. Ser uma espécie de fábrica de pensadores. Temos pessoas pensando no Brasil e não pensando nessa ou naquela posição. Esta foi a ideia básica que levou o Ney e a Ângela a fundarem o Instituto. E eu tenho a impressão que eles estão conseguindo. E agora, com a sua participação, com a sua união com a FARC, vocês mesmos, a sua posição de CO hoje do Instituto, a possibilidade da união com o EBRAD, tem 400 mil alunos. O João Batista já mostrou o grande interesse. Tenho a impressão que essa ideia inicial de ser uma usina de pensadores, uma fábrica de pensadores, para o bem do país, não bem o bem individual de cada um, pode o Instituto se transformar. Isso acho que vale a pena como uma contribuição para o Brasil.